Invocando a proteção de Deus, nós declaramos aberta a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Dando início aos trabalhos, repasso às mãos do secretário edital de convocação 058-2015. Ementa. Convoco os senhores vereadores para a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, usando as atribuições conferidas pelo artigo 20, parágrafo único, inciso 22º, linha Z e J do Regimento Interno, convoca os senhores vereadores do Legislativo Municipal para a 39ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de novembro de 2015, 17 horas, constituída da seguinte pauta: pequeno expediente, mensagem de exposição de motivos, número 77, que encaminha o projeto de lei número 71/2015. Requerimentos de número 230 a 234, 2015. Indicações de número 241 a 243, 2015. E correspondências diversas. Ordem do dia. Primeira votação do acórdão pro parecer prévio número 40, 2015, relativo ao exercício financeiro de 2009 do município de Marechal Cândido Rondon. E projeto de lei complementar número 04/2015 do Executivo Municipal e projeto de lei número 059/2015 do Executivo Municipal. Votação turno único, requerimento de 230 a 234/2015, indicações de 241 a 243/2015. Registro público assinado pelo presidente João Marcos Gomes e pelo secretário Dorivaldo Kisto. Nós colocamos em discussão a ata da 38ª sessão ordinária, realizada no último 16 de novembro de 2015. Lembrando que os senhores vereadores têm conhecimento do inteiro teor desse documento através dos seus e-mails, do seu correio eletrônico. Em discussão. Nenhum vereador inscrito, colocamos em votação. Favoráveis se mantêm com estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Ata da 18ª sessão extraordinária, realizada no último dia 18 de novembro de 2015. Colocamos em discussão. Nenhum vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Mensagem e exposição de motivos 77/2015. Senhor presidente, estamos encaminhando para os elevados trâmites legislativos o apêndice projeto de lei sob o número 071/2015 e dispondo sobre a autorização para abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 657.100. O referido crédito suplementar justifica-se para a necessidade de adequação orçamentária, considerando que algumas secretarias têm dotação excedente, enquanto outras estão com orçamento deficitário, visando cobrir as despesas com folha de pagamento do quadro de servidores. Esclarecemos ainda que a redução parcial das dotações apontadas no artigo 3º do mencionado projeto é viável em razão de uma estimação a maior frente aos gastos programados para a corrente exercício. Solicita-se ainda autorização para efetuar a respectiva adequação no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Programa Financeiro e no cronograma mensal de desembolso relativo ao corrente ano. Assim, esperando não haver nenhum óbice com relação à matéria, diante das justificativas formuladas, submetemos o assunto à elevada consideração dessa Casa Legislativa. Em sua apreciação, esperando as medidas necessárias para aprovação dentro dos próximos dias. Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, 20 de novembro de 2015, assinado pelo Prefeito Moacir Luiz Freire. Esse projeto nós baixamos para a Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização para aparecer dentro do prazo regimental. Pela ordem, vereador Adriano Cótica. Se for de entendimento das comissões, e posteriormente, tendo os pareceres, nós iremos apresentar um requerimento para a inclusão desse projeto para a primeira votação no dia de hoje, pelo motivo de ser pagamento de folha, onde que
O município teve algumas dificuldades por causa da não vinda dos royalties e se remanejou de alguma conta para outra para poder os servidores ter o final do mês numa normalidade. Então, se for no entendimento das comissões de exarar os pareceres no intervalo, e nós posteriormente iremos entregar, com assinatura de mais colegas vereadores, entregar um requerimento para a inclusão no dia de hoje. Se houver entendimento das comissões, os pareceres forem exarados no intervalo e nós recebermos um requerimento com a solicitação para que seja incluído na pauta, colocaremos em apreciação por parte do plenário sobre a possibilidade de apreciação ainda na noite e tarde de hoje do projeto de lei que veio com a mensagem de exposição de motivo 77, projeto de lei 71/2015. Requerimentos. Requerimento número 230/2015. Emenda, solicita informação do Executivo Municipal sobre o pagamento realizados para a empresa MPF de Figueiredo ME desde o dia 1º de julho de 2015 até a presente data, incluindo os documentos relativos às notas fiscais e atestados de recebimento das respectivas mercadorias adquiridas pela municipalidade, assinado pelo vereador Márcio André Halber. Requerimento 231/2015. Emenda, solicita informação do Executivo Municipal sobre os gastos realizados com a realização da última outubro, detalhando o registro contábil e extrato da movimentação em conta corrente, os comprovantes de pagamento realizados os valores recebidos a título de patrocínio, comercialização de produtos e bilheteria, assim como eventuais convênios para recebimento de valores, além da cópia integral de todos os procedimentos licitatórios realizados para o referido evento de 2015, assinados pelo vereador Márcio André Halber e pelo vereador Elmir Porte. Requerimento 232/2015. Emenda, solicita o envio de ofício ao deputado federal João Arruda e ao senador da República Roberto Requião, manifestando o pedido do vereador que abaixo subscreve para que os mesmos atuem junto à Secretaria Nacional de Proteção à Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, visando a liberação de recursos que permitam a reconstrução de parte da cidade de Marechal Rondonão, atingida por tornados na tarde do dia 19 de novembro e que destruíram e causaram sérios prejuízos financeiros em centenas de casas e estabelecimentos comerciais. Assinado pelo vereador José Reinaldo Pedralha. Requerimento 233/2015. Emenda, solicita o envio de ofício para o gerente e funcionários da unidade da Copel de Marechal Rondonão, parabenizando-os pelo incansável e exemplar trabalho realizado no último final de semana para estabelecer os fornecimentos de energia elétrica para milhares de residências afetados pelo tornado na tarde do dia, no última quinta-feira, dia 19. Assinados pelo vereador Adriano José Cótica. Requerimento 234/2015. Emenda, solicita o envio de ofício ao secretário municipal de Agricultura e Política Ambiental e de Viação e Obras de Serviços Públicos, assim como para todos os servidores das referidas pastas que atuaram incansavelmente na limpeza e recuperação da área atingida pelo tornado registrado na tarde da última quinta-feira, dia 19. Assinado pelo vereador Adriano José Cótica e pelo vereador Hilário Hofstetter Ruila. Indicações. Indicação 241/2015. Emenda, sugere que o Executivo Municipal libere recursos que permitam a instalação de iluminação pública na Avenida Expedicionário Otto Grins, especificamente no trajeto compreendido entre as ruas Sergipe e Pernambuco, tendo em vista que a falta deste importante equipamento público tem gerado dificuldade e transtorno para os munícipes que residem naquela região da cidade rondonense. Assinado pelo vereador João Marcos Gomes. Indicação 242/2015. Emenda, sugere que o Executivo Municipal instale redutor ou até mesmo uma rotatória no cruzamento da Avenida Expedicionário Otto Grins com a Rua Pernambuco, tendo em vista os constantes acidentes de trânsito registrados no local, que inclusive já ocasionaram a quebra de postes de rede de distribuição de energia. Assinado pelo vereador João Marcos Gomes. Indicação 243. Emenda, sugere que o Executivo Municipal, através dos setores competentes, elabore projeto técnico e libere recursos que permitam o alargamento de vias públicas consideradas essencial para o deslocamento entre bairros e a região central da cidade rondonense, entre as quais as ruas Pernambuco, Paraíba e Porto Alegre,
o que melhorará o fluxo de veículos e evitará transtornos e até mesmo a ocorrência de acidentes de trânsito. Assinado pelo vereador João Marcos Gomes. Correspondências. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado e o senhor Esperafico. Ofício número 384/2015, Brasília, 4 de novembro de 2015. Assunto: informar o empenho ao OGU 2015. Senhor Presidente, venho com este informar o empenho por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de minha emenda individual ao OGU 2015 no valor de R$ 97.500 para equipamentos para o setor agropecuário, conforme nota de empenho em anexo. Informo ainda que já enviei ofício à Prefeitura Municipal tratando do assunto, sendo que há, no momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente assinado pelo seu Esperafico, deputado federal. Câmara dos Deputados, Gabinete do senhor Esperafico. Ofício número 455/2015, Brasília, 17 de novembro de 2015. Assunto: informar empenho ao OGU 2015. Senhor Presidente, venho com este informar o empenho por parte do Ministério da Saúde, FNS, de minha emenda individual ao OGU 2015 no valor de R$ 340 mil para a estruturação da rede de atenção básica de saúde, aquisição de equipamentos, conforme nota de empenho em anexo. Informo ainda que já enviei ofício à Prefeitura Municipal tratando do assunto, sendo que há no momento renovo o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente assinada pelo deputado federal de seu Esperafico. Ofício número 1121/2015, 16 de novembro de 2015. Comunicado. Comunicamos que foi autorizada a realização do seguinte processo licitatório: pregão presencial número 141/2015, que tem por objeto a aquisição de microesferas de vidro tipo 2A para demarcação viária no município, tendo a abertura dos envelopes marcada para o dia 30 de novembro de 2015. Pregão presencial número 142/2015, que tem por objeto a contratação da empresa especializada em prestação de serviços médicos de auditoria analítica e operativa em loco de procedimentos médicos em unidades hospitalares e ambulatórios, no âmbito municipal. No Hospital Municipal Dr. Cruzato, tendo a abertura dos envelopes marcada para o dia 30 de novembro de 2015. Atenciosamente, assinado pelo prefeito Moacir Luiz Freire. Ofício número 1135, 18 de novembro de 2015. Comunicando que foi autorizada a realização do seguinte processo de licitação: concorrência pública número 09/2015, que tem por objeto a concessão de uso do imóvel denominado Módulo 1D, localizado no Parque Industrial 2, denominado Írio Jacovel, na sede municipal, com área total de 1.227 metros quadrados, sem benfeitorias, tendo a realização do certame marcado para o dia 20 de janeiro de 2016. Pregão presencial número 143/2015, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para quartel do Corpo de Bombeiros, tendo a abertura dos envelopes marcada para o dia 1º de dezembro de 2015. Pregão presencial número 144/2015, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática para manutenção das secretarias da municipalidade, tendo a abertura dos envelopes marcada para o dia 2 de dezembro de 2015. Pregão presencial número 145/2015, que tem por objeto a aquisição de material para manutenção preventiva e corretiva das instalações hidráulicas e afins dos postos de saúde da sede e do interior, farmácia base, central de medicamentos, Hospital Municipal Dr. Cruzato, Clínica da Mulher e da Criança, Unidade de Saúde 24 horas, Centro de Apoio Psicossocial, Setor de Combate à Dengue e Secretaria de Saúde, tendo a abertura dos envelopes marcado para o dia 2 de dezembro de 2015. Pregão presencial número 146/2015, que tem por objeto a aquisição de material gráfico para a divulgação de eventos, tendo a abertura dos envelopes marcado para o dia 3 de dezembro de 2015. Pregão presencial número 147/2015, que tem por objeto a aquisição de material de divulgação, banner, adesivos, pulseira e troféu para eventos, tendo a abertura dos envelopes marcado para o dia 3 de dezembro de 2015. Atenciosamente assinado pelo prefeito Moacir Luiz Freire. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. SAI. Ofício número 576/2015, Marechal Condoranovo, 17 de novembro de 2015. Comunicando que foi autorizada a realização do seguinte processo licitatório: modalidade de dispensa, número 19/2015. Objeto: contratação da empresa para serviços elétricos
de instalações natalinas, junto às dependências da autarquia. Empresa Altair Dutra EI. Atenciosamente assinado por Luiz Carlos Grilo Lírio, diretor executivo do SAI. Esgotados os assuntos que compõem o pequeno expediente desta 39ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Marechal Rondon, nós vamos a um breve intervalo e já retomamos os trabalhos. Reiniciando os trabalhos dessa 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, eu solicito ao senhor secretário a lista de inscrições para uso da tribuna no grande expediente. Nenhum vereador inscrito. Damos sequência aos trabalhos. Tem em mãos um requerimento. Requerimento assinado pelos vereadores Adriano Cótica, Dorivaldo Kist, Hilário Hofstetter, Ilmir Porte, Ari Hansen, Seno Umfried e Josué Reinaldo Pedrali. Solicita a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 71/2015, de autoria do Poder Executivo. Requer a inclusão do projeto 71/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 657 mil. Vale ressaltar que a presente suplementação visa cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores públicos. Nesses termos, pede deferimento. Sala de Sessões, 23 de novembro de 2015. Não há necessidade de submeter à apreciação do plenário, porque nós temos aqui a assinatura de 7 dos 9 vereadores que compõem esse legislativo, ou seja, já a maioria absoluta, e de antemão está aprovada a inclusão do projeto de lei 71/2015 na pauta da sessão desta segunda-feira. Pela ordem, vereador Márcio. Eu acho que merece discussão porque eu não assinei o requerimento e eu tenho o direito de me pronunciar. Tendo em vista que a mensagem de exposição de motivos chegou a essa casa sem pedido de urgência, como fere o regimento, o meu voto é contrário à inclusão deste projeto de lei na ordem do dia. Fica consignado em ata posicionamento do vereador Márcio Halber, contrário à inclusão do projeto de lei 71/2015 na ordem do dia. Então, fica registrado, consignado a manifestação do vereador Márcio Halber em relação a esta solicitação dos demais vereadores. Nós colocamos em apreciação o parecer 082/2015 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização em relação ao parecer prévio do Tribunal de Contas relativos às contas do município de Marechal Cândido Rondon no exercício de 2009. Passamos às mãos do secretário para que faça a leitura do parecer 082/2015 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 82/2015, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Analisar e exarar parecer Tribunal de Contas número 0005/2015, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os vereadores que apresentam e subscrevem, membros da comissão permanente, acima nominada em cumprimento aos preceitos legais, analisam o parecer Tribunal de Contas número 0005/2015, ofício número 618/15 da OPD/GP, encaminhado ao acórdão de parecer prévio número 040/2015, Primeira Câmara de Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Contas do Poder Executivo do município de Marechal Cândido Rondon, exercício financeiro de 2009. Após analisar o mérito da matéria, considerando os expostos na mensagem e exposição de motivos, apensa ao projeto, os membros dessa comissão manifestaram-se da seguinte forma. Relator, considerando o exposto do acórdão supracitado, não encontro obste na devida aprovação desta proposição, me posicionando favorável à matéria em tela. Presidente, considerando o órgão de parecer prévio número 40/2015, esse presidente manifesta-se favorável ao projeto. Membro, voto de acordo com o relator. É o parecer sala das sessões no 23 de novembro de 2015. Presidente José Reinaldo Pedrali,
Relator Elmir Porte e membro Seno Unfre. Uma vez que trata-se de parecer do Tribunal de Contas e a rejeição desse parecer deve ter o voto de 2/3 dos senhores vereadores. Nós submetemos, portanto, a votação nominal, uma vez que há uma necessidade de maioria qualificada e o presidente da Câmara de Vereadores, nesse caso, participa também da votação. A votação nominal, no entanto, não há necessidade, entendimento, submeto ao plenário, de uma votação secreta em relação a este parecer. Os vereadores que votarem favorável ao parecer da Comissão de Finanças estarão votando também favoravelmente ao parecer prévio do Tribunal de Contas, mesmo porque a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização desta Casa confirmou no seu relatório a ser favorável à manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Solicito ao vereador secretário, vereador Dorivaldo Kistunec, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Pela ordem, vereador Elmir. Não haverá discussão do projeto? Vamos submeter só que houve a lembrança do vereador, submetemos então, abrimos espaço para a discussão desse parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Apenas para esclarecimento, porque não foi lido inteiro o teor também do projeto, do acórdão, ele aprova as contas com ressalvas. E assim como nós o fizemos com a aprovação das contas do governo anterior, nós aprovamos com ressalvas o projeto e vamos manter a nossa mesma postura em relação a este acórdão. E isto não quer dizer de que não vão aparecer mais irregularidades daquele ano e deste governo, como do governo anterior poderá ainda aparecer. Então, nós vamos apenas manter a postura, mantendo o voto, a sugestão do Tribunal de Contas, aprovando o projeto com ressalvas. Escrito também vereador Márcio, a quem passamos a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que a postura do vereador e o posicionamento do vereador ela tem que ser coerente. E eu tenho me mantido coerente em tudo aquilo que eu tenho votado e apreciado nessa casa. Isso serve para a inclusão de projetos na ordem do dia. Não importa qual é a ordem, qual é o tipo do projeto. Se ferir o que diz o regimento interno, eu vou me posicionar de forma contrária. Foi o que aconteceu no presente requerimento assinado por 8 vereadores dessa casa. Na questão específica desta aprovação de contas, o fiz também nas contas que vieram do governo passado, não me recordo qual era o exercício, e eu faço neste. O parecer do Tribunal de Contas vem de aprovação de contas, abrindo a ressalva de que existe procedimento próprio que corre no Tribunal de Contas sobre uma doação de mais de R$1 milhão a uma OCIP nesta data. E como diz o próprio parecer, ela tramita com corpo próprio. No mais, o Tribunal de Contas, que é o órgão especializado, entendeu que as contas devem ser aprovadas e assim também é o meu sentimento. Se o Tribunal de Contas, que é órgão fiscalizador e técnico, votou favorável, não tem por que eu, aqui como vereador, votar contra simplesmente por uma questão política. A gente tem que manter a coerência e votar de acordo com o órgão que tem a capacidade técnica para fazer a fiscalização. Muito obrigado. Escrito também o vereador Josué Pedralha, a quem passamos a palavra. Boa tarde, presidente, demais vereadores, imprensa, funcionários e toda a comunidade. Fui presidente da Comissão de Finanças, li todo o parecer técnico do Tribunal de Contas e, ao contrário que Vossa Excelência disse, vereador Márcio Halbert, que o Tribunal de Contas ele é um órgão superior para fazer essa análise, eu acho que eu tenho competência suficiente para fazer a minha. E acredito na minha competência para ter independência do posicionamento do Tribunal de Contas em concordar ou discordar com a opinião deles. Primeiro passo. Segundo, há sim um procedimento em paralelo tramitando dentro do Tribunal de Contas e não significa, como Vossa Excelência Elmir Porte falou,
em aprovando essas contas ou reprovando elas, que não pode haver outros procedimentos que corram dentro do Tribunal de Contas ou até dentro do Ministério Público, enfim, em outra instância. Essa aprovação, ela é uma aprovação aqui da Câmara de Vereadores. E o órgão competente para fazer somos nós, Vossas Excelências, certo? E eu acredito na competência de cada vereador aqui em emitir o seu parecer, emitir seu voto diante dessa discussão. Então, ao contrário do seu posicionamento, Vossa Excelência, eu acredito que eu tenho competência para analisar. Se Vossa Excelência acha que não tem, né, aí já não pode colocar esse posicionamento para os demais vereadores. Porque aqui temos vereadores que têm 4 mandatos, 5 mandatos aqui tramitando dentro da casa. Eu acho que cada um tem competência, sim, em exaurir o seu voto. E o meu voto, como já foi dado até, será favorável a este projeto e peço que todos também votem a favor. Seria isso, muito obrigado. Segunda discussão. Vereador Márcio Halber. Eu não entendi, vereador José. Eu não disse que ninguém aqui não tem competência. O senhor está convidado a ouvir aí depois. Eu disse que tem um órgão técnico fiscalizador que faz o trabalho, e eu respeito o trabalho dele. Só isso. E cada um aqui tem o direito a votar da forma como quiser e analisar as contas como quiser. Não chamei o senhor de incompetente. Sempre tratei aqui todo mundo com respeito. Nunca questionei a capacidade de ninguém aqui. Então, por favor, não coloque palavras onde elas não existem. Eu disse que eu respeito a decisão do Tribunal de Contas, para todas as contas. Só isso que eu falei. Em momento nenhum, eu me referi a Vossa Excelência ou qualquer outro colega dizendo que é incompetente. Por favor, respeito e não coloque palavras onde não existem. Muito obrigado. Vereador Josué. Bem, Vossa Excelência, não foi o que pareceu, né? E não foi o que transpareceu a toda a comunidade. Mas, já de antemão, aceito as suas escusas e os seus esclarecimentos. Lembrando, senhores vereadores, que esse parecer prévio do Tribunal de Contas foi lido em maio deste ano de 2015 e desde então a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e todos os demais vereadores poderiam ter avaliado, analisado e lido com detalhes esse documento para emitir o seu parecer, como foi feito pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que através do seu relatório votou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Nós colocamos agora, então, em votação o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Através do voto nominal, solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Ari Hans. Vereador Seno Unfred. Vereador Dorivaldo Kist, favorável. Vereador Elmir Porte. Favorável. Vereador Hilário Rostetter. Favorável. Vereador João Marcos Gomes. Favorável. Vereador José Reinaldo Pedrali. Favorável. Vereador Márcio André Halber. Nos mesmos termos do relator. Vereador Adriano Kotka. Favorável. Portanto, aprovado por unanimidade, senhores vereadores, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e através desta aprovação, nós estaremos elaborando o projeto de decreto legislativo, manifestando a aprovação das contas relativas ao exercício de 2009, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas e conforme parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização em relação a este documento. Colocamos em discussão o projeto de lei complementar 04/2015 do Executivo Municipal, acrescenta os incisos 13 e 14 ao artigo 72, acrescenta as subseções 11 e 12 ao título 3, capítulo 2, seção 2,
acrescenta os incisos 14 e 15 ao artigo 82, altera a redação do artigo 88, acrescenta os artigos 105A, 105B e 105C, altera a redação dos artigos 121, parágrafo 4º e 122, acrescenta o parágrafo único ao artigo 123, altera a redação do artigo 130, parágrafo 1º, e acrescenta o parágrafo 3º, todos da Lei Complementar 079, de 11 de abril de 2011. Esse projeto tem os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, assinado pelo presidente vereador Hilário Hofstetter, pelo relator vereador Dorivaldo Kist e pelo membro vereador Adriano José Kotic. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, assinado pelo presidente Josué Reinaldo Pedrali, relator Ilmir Porte e membro Seno Umfred. Inclusive, através de um pedido de vistas, esse projeto consta com o relatório de impacto econômico e financeiro que foi enviado pelo Executivo Municipal de Marechal Cândido Rondon. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 04/2015. Vereador Josué Pedrali. Novamente, boa noite. Esse é um projeto de grande importância para os nossos servidores públicos e também aqui em resposta ao ofício recebido de número 126/2015 da Sincemar, do presidente Fernando Aloysio Ribner, onde que solicitava a inclusão desse projeto para aprovação. E a nossa preocupação, presidente, é para que o mesmo tramitasse dentro de toda a legalidade, para que, porventura, não houvesse nenhum impedimento dele no futuro via judicial. Então, até aqui colocou que, aos olhos dos servidores que acompanham o dia a dia do Poder Legislativo, podem entender que essa inércia e demora na votação de um projeto de lei que altera ou acrescenta proveitos aos mesmos pode ser um descaso com o interesse e a qualidade da vida dos servidores públicos municipais. Na minha opinião, com todo respeito ao presidente que representa todos os servidores, bem pelo contrário, não era um descaso, e sim uma preocupação sempre com os servidores públicos. E você pode até notar, presidente, que a nossa preocupação também na noite de hoje é incluir o projeto de lei que trata dos próprios salários dos servidores públicos. Ao contrário de outro vereador que se posicionou contrário para a inclusão do projeto, a gente está de fato preocupado, sim, com os servidores públicos municipais. E a gente sempre vai estar ao seu lado e ao lado de todos os servidores. Seria isso, meu muito obrigado. Mais nenhum vereador inscrito, nós colocamos em votação projeto de lei complementar 04/2015 do Executivo Municipal. Esse projeto estabelece sobreaviso, plantão, dentre outros benefícios aos servidores públicos municipais de Marechal Cândido Rondon, inclusive a classe do magistério também tem benefícios relativos. O impacto financeiro é um impacto bastante significativo e foi elaborado por parte do Executivo e consta desse documento. Está em primeira votação. Vereadores favoráveis se mantêm em condição, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores, projeto de lei complementar 04/2015. Lembrando que, como trata-se de um projeto de lei complementar, ele obedece um rito diferente, um interstício de 10 dias entre a primeira e segunda votação e, posteriormente, redação final. Nós colocamos em discussão projeto de lei 059, que estima a receita e fixa as despesas do município de Marechal Cândido Rondon para o exercício de 2016 e da outras providências. O projeto vem com o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer 081/2015, 23 de novembro de 2015. Ao analisar e exarar parecer do projeto de lei executivo 59/2015, autoria do Executivo, os vereadores que o presidente subscrevem, membros da comissão permanente acima nominada, em cumprimento aos preceitos legais, analisaram o projeto de lei do Executivo 059/2015. A matéria estima a receita e fixa a despesa do município de Marechal Rondon para o exercício de 2016 e dá outras providências.
após analisar o mérito da matéria e considerando o exposto na mensagem e exposição de motivos, apensa ao projeto de lei, os membros dessa comissão manifestaram da seguinte forma: relator, considerando o exposto na mensagem e exposição de motivos, não encontro obste na devida aprovação desta proposição e posicionando favorável à matéria em tela. Presidente, voto de acordo com o relator, e membro, voto de acordo com o relator. Então, pela unanimidade dos integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer favorável ao projeto de lei 059/2015, que estabelece o orçamento do município de Marechal Cândido Rondon para o ano de 2016. Assinado, presidente Josué Reinaldo Pedralha, presidente, e Seno Unfre, membro, e também voto do vereador Elmir Porte, relator. Colocamos projeto de lei em discussão. Vereador Hilário Hofstetter, nós passamos a palavra. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador João Marcos. Quero também cumprimentar a cada um dos colegas vereadores, diferente das siglas partidárias, mas que todo mundo aqui tem o interesse do benefício do município de Marechal Rondon. Vejo aqui a presença também, sempre, vereador Valdir Sachs, comunidade de Marechal Rondon que se faz presente, a imprensa tem divulgado o trabalho desse legislativo, e aos servidores dessa casa têm prestado também com exatidão e com muita agilidade para que as coisas fluam no legislativo da melhor forma possível. Fernando, da mesma forma como teve o projeto anterior, sabemos da tua preocupação para a classe, aqueles servidores que você defende, e parabéns pelo trabalho que você tem realizado junto ao Sindicato de Servidores do município de Marechal Cândido Rondon. Eu acho que todas as distribuições, e é bom lembrar, né, senhor presidente, que dentro da previsão orçamentária, nós temos um percentual de 3,8, que corresponde ao Poder Legislativo, e não é 7 ponto que todo mundo acha que fala. O Poder de Marechal Rondon já vem trabalhando, da minha gestão, da gestão presidente, agora João Marcos Gomes, justamente na economicidade. Bem lembrado do senhor há pouco, quando diz material impresso aqui. Acho que é dessa forma que todos têm que agir. Apenas, dentro dessa distribuição dos recursos, eu acho que uma secretaria, ela tem muito pouco recurso, algumas menos, umas mais. Mas eu vejo principalmente a Secretaria de Segurança e Trânsito. Se nós analisarmos quanto que custa para salvar uma vida, uma placa de sinalização, uma rua bem sinalizada, e nós temos aqui um montante de R$1.400.000. Eu acho que é insignificante esse valor. Tem secretarias que têm 5 milhões, 4 milhões, que não vejo um papel tão fundamental que nem tem a Secretaria de Segurança e Trânsito. Então, eu acho que por questão disso, é claro que cabe a nós também, num futuro próximo, ou talvez o ano que vem, podemos alterar, suplementar diante de uma necessidade. Mas acho que só nessa questão é muito pouco recurso por uma secretaria que quer desenvolver esse trabalho em Marechal Rondon. E uma das grandes metas que nem nós falamos, resolver a questão de estacionamento e melhorias no trânsito de Marechal Rondon. Esse montante é muito pouco com relação a uma placa, uma via bem sinalizada que pode salvar uma vida. Só esse é o meu ponto de visão. Obrigado, presidente. Lembrando para os cidadãos que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo que o orçamento do município de Marechal Cândido Rondon para o ano de 2016 soma R$155.280.000, sendo que para o Poder Legislativo R$5.949.620, 3,83% do orçamento do município de Marechal Cândido Rondon. Não conforme algumas pregações e reuniões que se fala em 6%, 7% do orçamento. São 3,83% destinados ao Legislativo do município de Marechal Cândido Rondon. E dentre as pastas aquinhoadas com o maior valor, educação com R$33.090.950. Posteriormente, nós temos Secretaria Municipal e Fundo Municipal de Saúde, com mais de R$1.919.200 para a Secretaria de Saúde, mais R$29.269.230 para o Fundo Municipal de Saúde, ou seja, também mais de R$31 milhões para a saúde em Marechal Rondon. A outrora Secretaria com um orçamento maior, Viação e Obras, R$14,5 milhões o orçamento desta secretaria. Então, são as secretarias aí que apanham o maior volume em termos de orçamento do município de Marechal Cândido Rondon para o exercício de 2016. Lembrando que isso é uma previsão de receita
previsão de receita, está previsto arrecadar isso e uma previsão de receita. Não significa que o município alcança, pode ser ultrapassado, né? E uma fixação das despesas. São duas terminologias que é interessante que as pessoas que avaliam o orçamento analisem. Você prevê receita e fixa. As despesas são devidamente fixadas e as receitas estão previstas que elas podem ou não se concretizar ao longo do ano. Discutido o orçamento, nós colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores em primeira discussão, projeto de lei 059/2015, o orçamento do município de Marechal Rondon para o ano de 2016. Colocamos agora em discussão, a partir de requerimento assinado pela maioria absoluta dos senhores vereadores, projeto de lei 071/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 657.100. Projeto de lei tem parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, assinado pelos integrantes, presidente Hilário Hofstetter, relator Dorivaldo Kist e membro Adriano José Cótica, parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, assinado pelos vereadores Josué Reinaldo Pedralha, presidente, Elmir Porte, relator, e Seno Umfrit, membro. O projeto de lei está em primeira discussão. Vereador Adriano Cótica com a palavra. Agradeço aos colegas vereadores e presidente de comissões que entenderam o nosso pedido e é um projeto de suplementação para pagar a folha de novembro, onde que os funcionários fizeram seu mês de trabalho e têm direito a receber, e a questão dos royalties acabou complicando um pouco a situação do executivo. Então veio em cima da hora, mas nós temos que ter a responsabilidade de não deixar os nossos servidores públicos sem salário. Então, agradeço aos colegas vereadores, os 8 vereadores que assinaram o requerimento. O vereador Márcio tem seu posicionamento, mas não foi dessa forma que nós entendemos. Então, com certeza os servidores públicos merecem e nós estamos fazendo jus a essa suplementação para conseguir honrar que todos tenham seu salário no final do mês. Vereador Elmir. Senhores vereadores, senhor presidente, prezada comunidade, apenas para esclarecimento, também ao vereador Adriano, nós se empenhamos também nessa aprovação, porque é uma necessidade, não é questão legal, a nossa opinião. Apenas para esclarecimento, royalties, na realidade, é ilegal aplicar em folha de pagamento. Então, talvez tenha sido um lapso administrativo que tenhamos que aprovar essa suplementação para os empregados. Pelo menos a lei original dos royalties é apenas para investimento e não para a folha de pagamento de pessoal. Vereador Josué. Mais uma vez eu me coloco o posicionamento desse vereador, o posicionamento da bancada também, favorável à inclusão desse projeto. E volto a dizer que muitas vezes nós que estamos aqui, eleitos pelo povo, nós temos que tomar decisões técnicas e muitas vezes decisões políticas. Se nós ficar vinculados a posicionamentos simplesmente técnicos e burocratas, nós podemos se posicionar como Vossa Excelência hoje se posicionou, Márcio Robert, contra o salário, o pagamento dos servidores públicos. Me desculpa, mas não é por questões técnicas que eu vou deixar os funcionários do município de Marechal Cândido Rondon receberem salário atrasado. Aí, Vossa Excelência pode argumentar que foi uma falha do Executivo, que houve uma demora em enviar o projeto. Tudo bem. Mas eu aqui na Câmara não estou, muitas vezes, preocupado em arranjar simplesmente os culpados. Nós temos que, muitas vezes, focar na solução. E se a solução é ter que pedir a inclusão desse projeto na noite de hoje e aprová-lo ele em extraordinário ainda durante essa semana, para que dia 30 os funcionários não recebam seus salários atrasados, esse vai ser o meu posicionamento. Ilegalidade não tem.
Não tem, que fique bem claro, não tem ilegalidade. O que tem é um projeto que passa de uma forma extremamente rápida aqui na Câmara. E o meu posicionamento, eu já também falei, eu não gosto, já deixei isso claro em várias reuniões, não gosto de tomar esse tipo de atitude. Ter que ler o projeto, dar os pareceres nos intervalos, incluir eles na ordem do dia. Vossa Excelência Adriano Cótica sabe desse meu posicionamento já há muito tempo. Considero isso uma exceção. Mas eu gostaria, Vossa Excelência, Márcio, ter respeito. Respeito à sua opinião. Nós vivemos num país democrático. Mas eu acho que o bom senso em pequenas situações lhe fazeria bem. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado. Vereador Márcio. O meu bom senso vai ao limite de um vereador que faz 3 cursos de regimento interno e não cumpre o regimento da própria casa. É um absurdo. Os royalties não podem ser usados para pagar salário. Começa por aí. Esse é o primeiro ponto. Não pode. Então, a justificativa, vereador, eu até entendo a sua preocupação de que o projeto seja incluído na ordem. Eu entendo. Mas a justificativa de que os royalties não vieram não me convence. Primeiro, porque estão atrasados faz 60 dias. E aí, sexta-feira, o município percebeu que não veio os royalties. Segundo, royalties não pode ser usado. Terceiro, não veio com o regime de urgência. Não tem urgência. Então, o município está bem programado para pagar. Se o regimento interno for cumprido, eu não me importo, eu já falei. Mas o município não pediu urgência. E o pedido de urgência é daquele que apresenta o projeto de lei. O município apresentou o projeto de lei e não pediu urgência, porque não precisa. Agora, se o presidente entende que é necessário votar, dê os parecer no intervalo, convoque extraordinário para terça e convoque extraordinário para quarta. E não tem problema nenhum. E não vai haver atraso de salário. Então, algumas coisas são equivocadas, a gente precisa esclarecer. Eu não sou contra, e vocês sabem que eu não vou votar contra a aprovação do projeto. Uma coisa é votar contra a inclusão. Outra coisa é votar contra o projeto. O projeto não tem irregularidade nenhuma. Mas a inclusão tem. Sua Excelência, chefe do Poder Executivo, através dos seus assessores, da sala 10, como diz o vereador João, não pediram urgência no projeto. Então ele não tem urgência. Por que nós vamos ferir o regimento interno se não tem urgência? Desculpe, mas esse é o meu posicionamento, eu não consigo entender. Muito obrigado. Solicito autorização para os colegas vereadores para que eu possa me manifestar aqui desde a mesa da presidência em relação a esse projeto. Ele que é um projeto de lei extremamente importante. E, primeiro, em relação aos procedimentos dentro do Poder Legislativo do município de Marechal Cândido Rondon. Eu já fui vereador aqui contemporâneo do vereador Pedro Rob, pai do vereador Márcio, vereador Silvestre Cótica, pai do vereador Adriano, e em outras legislaturas. E hoje nós discutimos, inclusive, com a nossa Procuradoria Jurídica, com o assessor jurídico dessa presidência, com os oficiais legislativos, eu colocava que é uma tradição na Câmara de Vereadores, e o vereador Elmir, que é um vereador já também de numerosas legislaturas, há uma tradição, vereador Márcio, desse tipo de procedimento. Nós não sabemos se a terminologia correta é se há uma tradição ou há um vício, mas que esse tipo de procedimento que nós estamos adotando hoje, que o vereador Josué não simpatiza muito também, de que o projeto seja lido, receba um parecer dentro do prazo do intervalo regimental e volte a ser debatido, é tradição ou vício na Câmara de Vereadores do município de Marechal Cândido Rondon. Eu acredito que o posicionamento como oposição seu pode ser até coerente. Aqui o vereador Valdir Saxer também lembra muito bem disso. E desse tipo de procedimento, o vereador esteve por também algumas legislaturas aqui dentro do Poder Legislativo. Se age desta forma. E nós estamos aqui, ao contrário do que acontece em muitas assembleias legislativas, em algumas câmaras de vereadores, e também no Congresso Nacional, com aquela iniciativa de obstruir, de dificultar os trabalhos do Poder Executivo, nós, pelo menos sob a minha presidência, nós temos esse viés de que o Executivo não vai poder usar como pretexto
que a Câmara de Vereadores deixou de fazer algo ou criou algum obstáculo ou dificuldade. Se deixar de agir e deixar de fazer é por sua responsabilidade e falta de competência. Nós estamos oferecendo todas as condições. E fomos informados hoje, como todos os demais vereadores, 7 vereadores que assinaram o requerimento, de que roda a folha de pagamento. E se a Câmara de Vereadores, de alguma forma, deixar de aprovar essa suplementação, que dentre outras, exatamente alguns recursos vão para a folha, nós teremos os funcionários recebendo o seu salário, quem sabe com 2 ou 3 dias de atraso, e não é uma atitude muito simpática. Então, como nós podemos corrigir uma falta de um erro, talvez, uma falta de precisão, uma falta de planejamento, e no Brasil é muito difícil de planejar, né? Num país que se faz orçamento com dólar a 1,80 e depois termina o ano com R$4, as coisas se sucedem. E aí você se prepara para receber os royalties mensalmente e chega no mês de agosto, setembro, eles começam a atrasar e os compromissos acabam sendo surgindo e vai se remanejando daqui e dali dentro da legalidade para não deixar com que as atividades do Executivo parem. Então é interessante que nós, como Câmara de Vereadores, até nós discutimos, e como nós estamos discutindo há bastante tempo, a questão da alteração do regimento, o senhor faz parte, vereador Josué, e está meio parado esse debate, mas essa questão de você conseguir ler um determinado projeto, um parecer no intervalo regimental, para que seja incluída. Nós não precisamos copiar o orçamento da Assembleia, orçamento de outras câmaras de vereadores, ou melhor, os regimentos da Câmara dos Deputados ou do Senado da República. Nós podemos construir o nosso regimento conforme a nossa peculiaridade. E como é uma tradição ou um vício, nós podemos adotar isso regimentalmente. Mas, por enquanto, é uma omissão. E nós, através da maioria do plenário, entendemos. Eu acredito que alguém pode arguir algum dia a legalidade ou não dessa legislação. Pode até o senhor ter razão nesse aspecto, mas, através desse processo célere e rápido, nós vamos permitir que as coisas aconteçam em Marechal Rondon. E como trata-se, que o senhor for peremptório, inclusive, na sua afirmação, e está gravado aqui, esse projeto não tem nenhuma ilegalidade, é um projeto legal. Então, como vereador que é, e como advogado que também é, já deu também um parecer sobre a legalidade desse documento e deixa os demais vereadores mais tranquilos na aprovação desta matéria. Agora, eu acho que todos os legislativos deveriam seguir o exemplo do que é feito em Marechal Cândido Rondon. Buscar essa rapidez, buscar esta celeridade, e o nosso objetivo é, inclusive, zerar essa pauta, chegar ao final do ano com todos os trabalhos concluídos e sem nenhum projeto parado, engavetado ou trancado aqui na Câmara de Vereadores. Esse dia fiquei triste que uma cidadã ligada à ONG Arca de Noé me cobrou. Ah, mas isso. Falei, mas por que você não pune? Porque nós não temos lei. Está aqui desde 2013 até a coisa... Eu fiquei com vergonha. Elas não podem se agir porque nós nos omitimos em legislar. Pelo menos eu não gostaria de deixar essa marca. Quanto mais rápido, melhor, ou vamos dizer que sim ou que não, mas vamos dar uma resposta à comunidade de Marechal Cândido Rondon. Pelo menos eu procuro conduzir desta forma, e os servidores de Marechal Cândido Rondon, através do esforço de 7 vereadores aqui que pediram audiência, acredito que vão receber dentro do período normal, no final do mês, como eles estão acostumados. Seria isso a minha manifestação. Colocamos em segunda discussão. Vereador Adriano. Bem colocado pelo colega vereador, senhor presidente, Josué. Nós sim temos que ter a responsabilidade. Se alguém falha, nós temos que... Estamos aqui para corrigir muitas falhas. Nossos servidores, mais uma vez eu falo, não podem ficar sem, e até hoje, durante 7 anos quase de mandato, não foi atrasado um dia a folha, e não é por o nosso excesso de preciosismo que nós vamos deixar atrasar a folha dos nossos servidores. São pessoas dedicadas, tem alguns que não fazem,
que isso numa empresa tem os melhores, tem os encostados, enfim, é assim que são os seres humanos. Tem gente que tem mais ambição, tem gente que tem menos, mas nós aqui sim temos a responsabilidade de deixar nossos servidores com o seu pagamento em dia. Inscrito o vereador Elmir Porte. Declina vereador Josué Pedralho. Bem, Vossa Excelência Márcio Halber, até vejo que Vossa Excelência às vezes, né, se encontra despreparado para uma discussão dessa, porque você sai do nível técnico de discussão e passa para o momento de agressão pessoal, como fez no início de sua fala. E até nesse momento, onde nós temos aqui vereadores eleitos pelo povo, eu acho que nós temos que manter o respeito e a boa educação e se preocupar em discutir a questão técnica do projeto e não partir para agressões pessoais, como Vossa Excelência falou, que eu já fiz 3 cursos de regimento e não sei ler regimento. Mas, tudo bem, eu não vou descer ao seu nível de baixaria e vou manter o nível dessa discussão em alto tom, em alta discussão. Presidente, como você falou sobre o costume desta casa em colocar em votação, no primeiro ano de faculdade, na disciplina de Introdução de Estudo Direito, né, IED, nós temos o princípio que trata sobre os costumes, e ele também é base do direito, né? Muitas vezes, quando alguns julgadores precisam fazer algum tipo de decisão, quando não encontra fonte jurídica, às vezes parte para o costume para tomar a decisão. E ela vale. Se aqui de costume rotineiramente venha sendo feito desse jeito, não vejo ilegalidade. Mas eu vou me posicionar favorável aos servidores, sempre me manifestei, pelo contrário de algumas pessoas e alguns grupos políticos. O meu grupo político não bate em professor. O meu grupo político não lança cavalo em cima de professor. O meu grupo político, Vossa Excelência, desde 2009, recuperou o salário dos servidores públicos e não se posicionou como seu prefeito Edson Vazzi, de 2001 a 2008, e deixou os funcionários à mercê com defasagem de mais de 40%. O meu grupo político se preocupa com os servidores públicos. E eu vou aprovar esse projeto, seja ele contra ou sua vontade. E mantenho aqui o respeito aos servidores públicos municipais. Vereador Márcio Halber com a palavra. Obrigado. O senhor precisa ficar mais atento às palavras, vereador José, que eu não falei que o senhor fez 3 cursos. O senhor que se escalou como tendo feito. Eu não falei o nome do senhor mais uma vez. O senhor está lendo coisas, eu não sei de onde. O seu grupo político acabou com o fundo municipal, previdenciário. E sobre ele eu podia falar mais coisas, mas vou me reservar o direito de não fazê-lo. Vereador presidente, eu preciso só corrigi-lo. O senhor falou que a gente poderia prever no nosso regimento interno essas possibilidades de regime de urgência. Elas estão previstas lá. É só a gente cumprir. O direito dos costumes, chamado de direito consuetudinário, ele é utilizado no direito quando não se tem norma legal escrita. Não é o caso. E eu não sou contra o projeto. Mais uma vez, eu sou favorável ao projeto. Eu sou contra o procedimento equivocado. No meu entender, ele é equivocado porque existe um procedimento próprio no nosso regimento interno que trata regime de urgência, como deve ser tratado. E mais uma vez eu reforço o que eu já falei semana passada. Se tivesse vindo na forma como tem que ser, não teria problema nenhum. Mas a municipalidade insiste no procedimento equivocado. E eu sempre vou combater procedimento equivocado. Repito, como foi na semana passada, eu não sou contra o projeto, absolutamente, como o vereador João Marcos enfatizou. O projeto não tem problema. O que tem problema é o procedimento. E com relação ao projeto, todo mundo sabe que eu sou extremamente favorável. Muito obrigado. Amplamente discutido o projeto de lei, nós colocamos agora em votação. Já nós tivemos as 2 discussões
senhores vereadores, em relação a este projeto de lei. Colocamos ele em primeira votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores em primeira discussão, projeto de lei 071/2015. E, de antemão, já no final da sessão nós voltaremos a lembrar, convocamos os senhores vereadores para a sessão extraordinária amanhã, às 18 horas, aqui nas dependências da Câmara de Vereadores, para análise do projeto de lei 071/2015, especificamente, uma sessão específica para debate desta matéria. Colocamos em discussão os requerimentos. Requerimento 230/2015 e o requerimento 231/2015, ambos de autoria do vereador Márcio Halber, a quem passamos a palavra. Declino. Solicito informações do Executivo Municipal sobre os pagamentos realizados à empresa MPF de Figueiredo ME, de 1º de julho de 2015 até a presente data, incluindo os documentos relativos às notas fiscais e os atestados de recebimento das respectivas mercadorias adquiridas pela municipalidade. Solicito informações do Executivo Municipal sobre os gastos realizados com a realização da última Oktoberfest, detalhando o registro contábil, o extrato da movimentação em conta corrente, os comprovantes de pagamento realizados, valores recebidos a título de patrocínio, comercialização de produtos e bilheteria, assim como eventuais convênios para recebimento de valores, além da cópia integral de todos os procedimentos licitatórios realizados para o referido evento. Ambos os requerimentos estão em discussão. Nem o vereador escrito em votação. Vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Aprovados pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 232/2015, de autoria do vereador Josué Pedralha, a quem passamos a palavra. Este requerimento é referente ao acontecido da última semana, que nós tivemos aqui em Marechal Cândido Rondon, um fenômeno da natureza, onde que afetou praticamente 1/3 do nosso município. É um assunto, estou solicitando o empenho tanto do senador Roberto Requião e também do líder da bancada dos deputados federais, deputado federal João Arruda, para que os mesmos empenhem seus esforços junto ao Ministério da Defesa Civil para a liberação de recursos aqui para o município de Marechal Cândido Rondon. Mas também não faz teor deste requerimento, mas o assunto é próprio. Fica aqui, quero compartilhar os parabéns a todos aqueles que se envolveram de forma direta ou indiretamente junto aí ao final de semana. Digo aqui, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, BPFRON, todas as entidades civis da sociedade, Rotaries, Alvorada Social, enfim, a turma do basquetebol, do projeto, andando atrás dos ônibus, jogando, né, ajudando a recolher as árvores. Né? Então, assim, a gente pode ver que Rondon, eu me senti, Vossa Excelência João Marcos, orgulhoso, sim, de ser rondonense por ver a solidariedade do nosso povo aqui de Marechal Cândido Rondon. E em respostas também a isso aí, estamos solicitando que o deputado federal João Arruda e também o senador Requião se empenhem aqui em vir liberar recursos aqui para o nosso município. De preferência, um pouquinho mais que as 5.000 telhas que o nosso governador trouxe aqui para nós. Obrigado. Colocamos em discussão, nem o vereador escrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimentos 233 e 234, de autoria do vereador Adriano José Cótica, a quem passamos a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, o 233, estou sem cópia. Copel. E a secretária de Agricultura e 233, também... nós estamos mandando ofício também pela catástrofe que aconteceu na quinta-feira para o gerente da unidade de Marechal Cândido Rondon, Hélio, parabenizando pela ação que eles tiveram aqui na nossa cidade, o poder de mobilização que eles tiveram, o poder de organização, que tinham mais de 200 homens, 80 equipes, enfim. Tem que ter uma organização para mandar cada um no seu devido lugar para o outro não levar um choque, vamos dizer assim. Então, a gente tem que reconhecer
né? Estamos praticamente todos os bairros já com luz, falta muito pouco, então reconhecer o trabalho. Infelizmente isso aconteceu no nosso município, e o próximo requerimento é parabenizando a Secretaria de Agricultura e de Viação e Obras, que em tempo recorde conseguiram desobstruir as nossas ruas, onde que sim facilitou o trabalho dessas outras equipes que vieram posteriormente, que é a Copel, o SAI, também parabenizar a Ação Social, enfim, os clubes de serviço. A nossa comunidade mostrou que é muito solidária para com outros, tirando algumas pessoas, que isso tem em todo lugar, que tem má fé, que vão roubar, assaltar as casas das pessoas, enfim, alguns foram roubar telha para sair vendendo para os outros, e aconteceu de tudo. Momento de calamidade, mas o Executivo mostrou que tem um poder de organização muito grande, e foi a resposta imediata ao tornado, então, esse poder de organização. Em tempo recorde conseguimos também o pedido de emergência. Hoje começa um mutirão de todos os comissionados, o prefeito chamou todos os comissionados a fazer um mutirão depois das 6, são voluntários. Começa um mutirão nos bairros onde que teve problema, porque todos que estão na prefeitura, de uma forma ou de outra, são servidores do povo, estão lá por causa do povo, e hoje, depois das 6, começa um mutirão para a limpeza dentro do lote, vai jogar fora, e depois o município vai manter limpas as ruas. Então, parabéns mais uma vez para Maria Cleonice, que está mostrando um coração muito grande lá no Parque de Exposições. Quem foi lá viu tudo que tinha lá, e felizmente nós não fomos atingidos, eu pelo menos não, mas a gente se sentiu muito triste por muitos e muitos amigos nossos que foram atingidos, e a gente viu a dificuldade que tem nesses momentos. Então, parabenizar diversas secretarias, eu e o Ila assinamos juntos. Por fim, tu acaba deixando alguns fora, mas foi muito legal. A comunidade de Marechal Cândido Rondon deu uma resposta ao tornado rápida, e daqui 10 dias vai estar tudo perfeito, exceto as árvores que vai demorar muito tempo. Praticamente até no Natal não vai se lembrar desse episódio. Então, fico feliz pela reação rápida da nossa comunidade. Colocamos em discussão os requerimentos do vereador Adriano Cote e vereador Márcio. Quero me solidarizar às palavras do vereador Adriano, parabenizar a Copel, parabenizar as secretarias municipais envolvidas, os funcionários públicos, todos eles envolvidos, que fizeram um trabalho eficaz e eficiente, liberando o tráfego em praticamente todas as ruas do município já no outro dia, né? A Copel também fez um trabalho muito rápido, com uma força-tarefa muito grande. Enfim, os clubes de serviço, todos aqueles que de forma ou outra trabalharam para que o mais depressa possível a situação melhorasse, e sem esquecer dos anônimos, né? As pessoas que procuraram fazer o bem, procuraram ajudar sem sequer conhecer aquele que estava ajudando. E isso é algo que realmente é gratificante para quem pode fazer. Então, a comunidade de Marechal Cândido Rondon se mostrou uma comunidade unida, uma comunidade solidária, e isso deve encher de orgulho cada um de nós rondonenses, fazendo exceção àqueles aproveitadores do momento, né? Sempre tem. Infelizmente, a gente precisa conviver com esse tipo de pessoa, mas, graças a Deus, sempre representam a grande minoria. A grande maioria dos rondonenses se solidarizou, trabalhou, enfim, sem hora, sem local, sem se preocupar com quem estava ajudando, e isso sim é extremamente importante. Parabéns, vereador Adriano, pelo seu requerimento. Vereador Elmir. Também, da mesma forma, eu gostaria de dar meu apoio a esse requerimento, e que isso é um reconhecimento para todas as entidades e os voluntários que muitas vezes não teriam a responsabilidade, assim como os órgãos públicos o tenham, né? Mas foi um ato louvável que Marechal Cândido Rondon mostrou para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, porque foi notícia muito bem divulgada, mas que sirva de exemplo a solidariedade que nós vimos aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós temos apenas
1.500 casas e foi a primeira vez, talvez, com tamanha tragédia. Imagina o que passam aquelas pessoas aqui de Santa Catarina, que já é vários anos, quase todos os anos, e eles recuperam e tal. E nós tivemos também o apoio de outras localidades que estão se articulando para enviar o auxílio para Marechal Cândido Rondon. Apenas eu quero deixar registrado, tivemos aqui a presença de governador, vice-governadores, secretários de Estado, o ministro, principalmente o ministro da Defesa Civil de Brasília, e que veio aqui e prometeu a liberação do próprio fundo de garantia, né? E veio em boa hora o requerimento também do vereador Pedrali. Só isso é o mínimo, a liberação do fundo de garantia é o mínimo, porque o fundo é do trabalhador, ele apenas está sendo liberado. Então nós vamos ver o que o governo federal, o próprio governo do Estado, vai trazer além disso, porque isso é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Só a liberação, isso é muito pouco, né? E como o vereador Pedrali, o governo do Estado até agora trouxe 5.000 telhas de Eternite, que equivalem talvez a 50.000 telhas comuns, né? E se houver necessidade, com certeza, nós vamos conseguir mais coisas também. Colocamos os requerimentos do vereador Adriano Kotka em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os contrários que se manifestem aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Indicações 241, 242 e 243, 2015, de autoria deste vereador. Nós sugerimos que o Executivo Municipal libere recursos que permitam a instalação de iluminação pública na Avenida Expedicionário Otto Grins, especificamente no trajeto compreendido entre as ruas Sergipe e Pernambuco, tendo em vista que a falta desse importante equipamento público tem gerado dificuldades e transtornos para os munícipes que residem naquela região da cidade de Marechal Rondon. É um local diferente em Marechal Rondon, sui generis, que tem casas que ficam de frente para uma rua e os fundos na outra. É um triângulo que acontece entre a rua Pernambuco e a Expedicionário Otto Grins. E na parte dos fundos falta a iluminação, normalmente o pessoal dispõe entulhos, lixos e a questão de segurança também, por isso dessa solicitação. Também, em relação à Avenida Expedicionário Otto Grins com a rua Pernambuco, solicitação de um redutor de velocidade, quem sabe uma rotatória naquele trecho, que os veículos ultrapassem. Alguns postes foram derrubados lá em acidentes, que os veículos se chocaram aos postes naquele cruzamento, que na verdade não é bem um cruzamento, né? Se tornará quando for aberta completamente a Expedicionário Otto Grins, chegando às proximidades do estádio municipal. E ainda projeto técnico, recursos que permitam o alargamento de vias públicas consideradas essenciais para o deslocamento entre bairros e a região central de Marechal Cândido Rondon. Nós temos a rua Pernambuco, que próxima à UniOeste se torna estreita, o passeio tem 5 ou 6 metros e a caixa de trânsito estreita. A rua Porto Alegre, que liga Iriovelpa ao centro de Marechal Cândido Rondon até a Avenida Maripá, também é uma rua que tem caminhões estacionados, é praticamente uma avenida, mas é muito estreita, deve ser alargada. Existe uma facilidade de fazer isso, basta um simples projeto. A Rua Paraíba e muitas outras ruas, elas acabam se estreitando, se afastando um pouco do centro de Marechal Cândido Rondon e dificultam muito o estacionamento, trânsito e as ações em nosso município. E até esse advento, esse episódio que nós tivemos aí desse tornado em Marechal Rondon, demonstrou que escoamento, trânsito em algumas ruas se torna muito complicado e difícil devido à caixa de rolamento, piso de rolamento ser bastante estreita. Um projeto no sentido de que essas ruas sejam alargadas. Esses documentos serão encaminhados aos setores competentes da municipalidade. Solicito ao senhor secretário a lista de inscrições para as comunicações parlamentares. Inscrito o vereador Márcio Halber. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de relatar um fato que eu presenciei no trabalho. O cidadão chegou com uma motosserra numa casa e se dispôs a ajudar lá. E aí o proprietário da casa, obrigado por ter vindo, né? Cortou lá uma grande árvore que tinha no terreno dele. Terminou o serviço, o proprietário questionou o serviço braçal, questionou o homem e perguntou quanto é que
o que eu te devo pelos trabalhos? E o cara respondeu de forma séria, você me deve apenas a gasolina da motosserra. O proprietário falou, e quanto é que é a gasolina? Um forte abraço. Quer dizer, o cara aproveitou a situação, pediu um abraço para o colega, virou as costas, foi embora, sem sequer conhecer a pessoa. E isso não tem preço. Presenciar uma situação dessa também não tem preço. É um negócio extremamente emocionante você ouvir o cara que prestou o serviço pedir um abraço como pagamento. Isso mostra o caráter, o tamanho do coração dos rondonenses. Sendo isso, eu agradeço, senhor presidente. Vereador Adriano. Só para fazer justiça, a minha assessoria é bastante eficiente. Lembrar também das empresas que mexem com terraplanagem, que Construforma, Dalmina, Loman, enfim, quem tinha máquina colocou na rua para ajudar. Não quis saber se ia receber, não ia receber, isso que deixa a gente feliz. Não é a ganância de querer ganhar num momento desse que levou as pessoas para a rua. Então, só para fazer justiça, as empresas que dispuseram de seus equipamentos, Agrícola Horizonte também tinha pá carregadeira que eu vi, enfim, quem tinha máquina para ajudar a limpar as ruas, ajudou, e depois o município foi recolhendo, e isso foi legal. Então, que nem o vereador Márcio falou, mostra o sentimento de ajuda ao próximo que o nosso município e a nossa população tem. Vereador Josué. Gostaria então de registrar novamente nosso agradecimento, né, a todos que colaboraram. Eu pude participar de reuniões na sexta-feira de manhã, domingo de manhã, no gabinete do prefeito, onde que foi organizado todo esse trabalho. Fica aqui também os parabéns ao prefeito, que soube coordenar com maestria todo esse pessoal. Esteve presente nesta reunião a Cimacar, bombeiros, polícia militar, BPFRON, secretários, algumas entidades civis, enfim, tinha muita gente presente nessa reunião, e onde que foi coordenado todo esse trabalho. Aqui também, conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles falaram que sozinhos eles levariam mais de semana para fazer o trabalho que foi feito em parceria com todos esses grupos. Fica aqui o exemplo do BPFRON, que colocou os 17 carros na rua para fazer a segurança de noite. Durante o dia, colocou os carros novamente, daí com as professoras e voluntários da sociedade para fazer o recadastramento, o cadastramento de todos os afetados. Enfim, presidente, o que eu gostaria de registrar são mais de 1000 agradecimentos. Eu não tenho como ler o nome de todo mundo, mas fica aqui registrado mais de 1000 agradecimentos a todo aquele que fez parte, contribuindo aí nesse final de semana. Seria isso. Meu muito obrigado. Nós, antes de encerrar essa sessão, em relação a esses requerimentos e agradecimentos, eu acho que até nós conversávamos com o prefeito hoje pela manhã, um tanto quanto arriscado, porque conforme colocou, são muitos anônimos, são muitas as pessoas, são muitos os órgãos, são muitas as entidades, são muitas as associações, são muitas as pessoas que se envolveram e participaram. E o trabalho ainda está sendo realizado. Então todas se mostraram eficiência, o tornado é muito forte, mas nós unidos, a comunidade de Marechal Cândido Rondon já comprovou que é muito mais forte do que ventos em qualquer velocidade. Temos capacidade de recuperação, temos capacidade para superar esse tipo de tragédia que se abateu sobre Marechal Cândido Rondon. Então, de parabéns a todos que estão envolvidos. Inclusive, aqui, através de um ato da presidência, nós vamos liberar todos os assessores de vereadores que dispuserem a trabalhar junto ao Provopar, ao voluntariado, no parque de exposições, na distribuição dos donativos, na triagem de donativos que são recebidos. Nós estaremos liberando ao longo desta semana para prestar esse auxílio. A minha assessora já tem auxiliou bastante nesse final de semana e me registrou que, infelizmente, existe também, a maioria são bons caráteres, mas mau caráter, pessoas que tentando se levar vantagem, tentando se dar bem,
em relação aos donativos que está recebido. Neste momento a gente percebe bons e maus nesse tipo de evento. Mas a sociedade de Marechal Rondon demonstrou que é muito forte. Nós somos mais fortes do que um tornado. Quem sabe somos mais fortes do que um furacão e conseguiríamos, como diz o vereador Adriano, superar esse transtorno, essa dificuldade. Ao contrário do que alguns colegas de imprensa exageraram, que devastou Marechal Cândido Rondon, não. Causou prejuízos enormes em Marechal Cândido Rondon. Mas a cidade de Marechal Rondon, permito eu utilizar um neologismo, não sei se essa palavra existe, mas eu acredito que a cidade de Marechal Rondon é indevastável, é indestrutível pela capacidade e pela força desse povo, que é o povo de Marechal Cândido Rondon. Isso está comprovado desde a quinta-feira à tarde em nosso município. Então, continuemos trabalhando com essa determinação, trabalhando com essa força para superar e para que a população de Marechal Cândido Rondon tenha um Natal belo, bonito e com a cidade perfeitamente organizada. Esse povo mostrou capacidade. Infelizmente, há algumas notas dissonantes em relação ao comportamento de algumas pessoas, mas nem tudo é perfeito, senão o mundo seria perfeito, nós não teríamos esse tipo de problema. Agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, volto a convocá-los, sessão extraordinária amanhã às 18 horas, aqui nas dependências, e posteriormente às 19 horas, nós teremos audiência pública sobre o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e horário desses estabelecimentos dentro do município de Marechal Rondon. Seria importante a participação de todos os senhores. Agradecendo a proteção de Deus, declaramos encerrada essa sessão. A todos nosso boa tarde.